Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde aos ouvintes que estão nos acompanhando em 1580 AM aqui em Teresópolis. E também aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando que não deve colocar o acento agudo no A de rádio, e aí eu quero agradecer ao ouvinte que me ligou me lembrando sobre isso, e também nem o tio e nem o cedilha. Bom, hoje eu trouxe um tema aqui que eu acredito que seja muito pouco falado no contexto da psicologia, que é a questão da responsabilidade, quando nós somos aí o nosso próprio caminho. E devido a essa questão de ser talvez pouco falado, digo isso em virtude de que o ser humano ele recebe diversas influências na sua vida. E essas influências, invariavelmente ou não, elas vão fazer com que o ser humano seja afetado por elas. E sendo afetado, obviamente, ele não está totalmente ileso e isento dessa relação. E esse estar afetado, nós podemos perceber de diversas maneiras. Podemos perceber na cultura, onde nós estamos imersos, podemos perceber na questão social, podemos perceber na questão familiar e podemos perceber em outras instâncias na vida de cada um de nós. E será que justamente por conta dessas influências nós não somos responsáveis? Você já pensou sobre isso? Porque são tantas influências que acaba de uma certa maneira fazendo com que você tenha que fazer uma escolha, tenha que fazer a trajetória do seu caminho diante de tanta situação, diante de tanta informação. Vide aí a questão tecnológica que hoje nós estamos vivenciando, na qual o ser humano ele é bombardeado de tanta informação, de tanta imagem, e que muitas vezes vai fazer com que essas informações que são colocadas traga aí uma certa influência. Eu estou colocando a palavra influência porque é diferente, a gente vai ver um pouco adiante, de um certo determinismo. A influência, é claro que ela sempre vai acontecer. O ser humano, do momento que ele é lançado no mundo, ou seja, do momento que ele nasce, ele acaba sendo influenciado, queira ele, queira ou não. E o determinismo é um pouco diferente, é algo já estabelecido, uma obrigatoriedade, algo que ele deveria cumprir, como se fosse uma espécie de um ultimato. Ele tem que fazer porque torna-se aí um imperativo, uma obrigação. Então a influência ela sempre vai ocorrer. O determinismo aí sim vai depender da postura do ser humano, porque no meu ver é ele que vai acabar escolhendo se de fato essa suposta determinação vai ter uma certa validade para ele ou não. Mas vamos voltar ao tema, ou pelo menos continuando dentro dele. Será que de fato essas influências todas acabam quase que determinando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de escolher o que queremos escolher? Você já pensou a respeito? E por conta disso é que algumas pessoas colocam que o ser humano não tem
essa liberdade. Justamente porque nós vivenciamos diversas situações, somos influenciados por diversas situações e por conta delas nós não teríamos ou nós não temos essa liberdade. É claro que isso é uma maneira de ver, assim como todas as propostas que eu procuro trazer aqui em relação aos programas também é uma forma de ver, não é uma verdade absoluta. Na realidade, aqui nós estamos juntos para poder pensar a respeito e você aí que está me ouvindo encontrar a sua resposta, mesmo que seja temporária. É o que eu costumo dizer, as respostas nunca são fixas. Na própria filosofia, sempre foi abordado dessa maneira, né? A proposta filosófica, a proposta de uma filosofia é justamente no sentido de fazer com que o ser humano ele fique se indagando o tempo inteiro, indagando ele no mundo, indagando o mundo e a sua existência. Então a proposta aqui é justamente fazer com que você pense, não é dar uma resposta pronta, até porque eu estaria indo na contramão da minha proposta, que é justamente fazer com que o ser humano seja autônomo. O ser humano ele tem a sua autonomia para poder pensar, para poder refletir de uma maneira singular, de uma maneira particular, e isso vai fazer com que ele se reconheça como uma pessoa única no mundo. Isso não quer dizer que ele vai ser melhor ou pior do que outros, não. Mas que ele tem uma maneira de pensar e que essa maneira de pensar, na realidade, ela não é algo hermeticamente fechado. O ser humano, como eu sempre procuro falar nos programas, ele não é um objeto. Ele, na realidade, ele é um ser que está em relação com várias situações na vida, está em relação com vários fenômenos que possam aparecer, e a partir dessa relação ele vai estabelecer a sua forma. E onde é que entra a responsabilidade dentro disso tudo aí que eu estou falando? Ela sempre vai estar presente, até porque algumas pessoas colocam, e eu não vou aqui afirmar categoricamente, que o ser humano, ele muitas vezes, por essas influências, ele ficaria muito impregnado dessas mensagens, dessas informações, e por conta delas, ele acabaria estruturando ou fazendo a sua escolha. Ou seja, a sua escolha não seria uma escolha própria, e sim uma escolha onde ele recebeu aí uma gama de informações e por conta disso, ele acabou recebendo essas informações todas, mas ele não criou uma própria resposta. Eu não sei se é bem assim. É aquilo que eu acabei de falar. A influência sempre vai acontecer, mas o ser humano, no momento que ele entra em contato com essas informações, ele obviamente ele tem a capacidade de poder justamente fazer a sua avaliação, fazer a sua própria reflexão e fazer a sua escolha. Seria a mesma coisa de nós pensarmos aqui que é como se o ser humano não estivesse participando do mundo. Fica um pouco complicado. Ou mesmo que o mundo não existisse, existisse apenas o ser humano. Também acho isso um pouco inviável. Eu acho que um precisa do outro para que possa haver aí uma existência. O mundo, de uma certa maneira, tendo um sentido a partir do ser humano. E o ser humano no mundo construindo a sua existência. Então, de certa forma, um precisa do outro. Não haveria como tirarmos o ser humano ou tirarmos o mundo. Eu acho que o ser humano ele passa a criar a sua existência justamente nessa relação, nessa interação, nessa intencionalidade, como eu gosto de falar. E essa intencionalidade justamente é a partir da própria pessoa. É claro que ela vai estar em relação com algo, é claro que ela vai estar se relacionando com alguma coisa, é necessário que isso aconteça. O ser humano ele é um ser de relação. O tempo inteiro nós estamos estabelecendo relação com alguma coisa ou com alguém. E isso vai fazer com que nós possamos nos reconhecer como ser humano, o outro também vai nos reconhecer assim, e nós podemos reconhecer esse outro também. Então a relação ela acontece o tempo inteiro, seja de qual âmbito for, de qual área seja, então ela está sempre acontecendo. É justamente dentro dessa relação que o ser humano ele não precisa estar na posição de um quadro em branco. Quadro em branco que muitas vezes vai ser colocada em uma tinta, ou vai ser lançado uma tinta, ou jogado uma tinta,
e aí ele não vai conseguir fazer nada. Eu acho que não é muito bem por aí. O ser humano, ele não precisa se colocar na posição de um quadro em branco, onde ele vai receber as tintas que nem ele está escolhendo. Eu acho que do momento que ele entende que na realidade ele não é algo pronto, ou pelo menos eu penso assim, que ele não é algo pronto, pré-determinado, pré-estabelecido, ele vai poder entender que ao longo da sua vida ele vai poder fazer essa construção da sua existência. E essa construção, ela acontece como? Acontece a partir justamente dessa interação que acontece, né? Interação cultural, social, familiar e de nas relações interpessoais. Então isso tudo vai propiciando ao ser humano, não no sentido de que ele está sendo vítima do que está acontecendo, mas que na realidade ele está, além de receber essas influências, ele está participando no sentido de escolha. O tempo inteiro a gente está escolhendo, o tempo inteiro o ser humano escolhe. Não há como escaparmos disso. É como costumo falar, é uma sina, é uma espécie de uma maldição. O ser humano o tempo inteiro, mesmo que ele não queira, ele escolhe. Ele está definindo um caminho. Mas aí você talvez esteja pensando assim, mas tem pessoas que muitas vezes acabam não escolhendo, mas pegando a ideia do outro. Sim, mas mesmo assim, não sei se você vai concordar comigo, essa pessoa ainda continua escolhendo, porque se ela não fez uma escolha própria, ela pegou a escolha do outro, ela também está fazendo uma escolha. Ela está escolhendo a escolha do outro. E isso, ao meu ver, é uma forma do ser humano se esconder de si mesmo e abdicar ou abrir mão, melhor dizendo, da sua responsabilidade. Responsabilidade do quê? Responsabilidade de construção como ser humano que ele é. E essa construção, ela só vai acontecer do momento que ele de fato perceber que ele está num caminho solitário. Ele está num caminho que é somente dele. O outro não vai poder fazer esse caminho por ele. Não tem como ser humano caminhar pelo outro. Tem no sentido de poder acompanhar, mas não fazer o caminho do outro. É como se ele tentasse ser o outro, e isso é um pouco inviável. O que pode acontecer é ter um acompanhamento, como no caso da clínica. Eu não posso ser o meu cliente, mas eu posso acompanhá-lo no que ele me transmite de sentimento. Isso sim eu posso fazer, mas ele está muito mais apto, ele tem muito mais percepção no sentido de que ele sabe até muito mais do que eu. Porque algumas pessoas colocam, porque o psicólogo, isso são questões teóricas. E eu acho que teoria é muito legal na vida acadêmica. Na hora da prática é um pouco diferente. Então eu posso aqui colocar que o meu cliente, na realidade, ele tem tanto mais capacidade até do que eu tenha. O que eu estou fazendo ali é só poder ser um coadjuvante da história dele. Ele é o ator principal. É ele que vai escrever o enredo da vida dele. Ele só precisa, talvez, aí ter certas percepções de algo que talvez ele não tenha pensado a respeito. E aí entra aí o meu empurrãozinho em relação a isso. E ele vai, a partir desse empurrãozinho, escolher o caminho dele. Então, na realidade, eu não posso dizer o caminho que ele tem que seguir. É ele que tem que escolher e ele tem que se responsabilizar por essa escolha. Mas aí talvez você esteja pensando assim, mas se não der certo. Pode acontecer de não dar certo. Não dar certo não quer dizer que acabou. Não deu certo naquela situação. Mas se ele quiser, ele vai poder, a partir do que aconteceu, aprender com aquilo e escolher um outro caminho. Então, essa questão da responsabilidade é algo que para muitos é assustador, porque vai colocar nas mãos da própria pessoa justamente a obrigação dela ter que fazer a própria escolha. E muitas vezes isso não é fácil, eu sei disso.
As pessoas muitas vezes, ou pelo menos algumas, não vou generalizar, até porque não é assim, elas se escondem justamente pelo medo do errado, da escolha errada, de não dar certo. Então é muito mais fácil eu chegar e falar assim, a minha família me fez assim, ou então, o que eu posso fazer, né? Se eu já nasci desse jeito. Então esse tipo de postura muitas vezes está mostrando que a pessoa ainda não está conseguindo perceber que ela é um indivíduo, que ela tem um eu, que é diferente do meu, que é diferente de outros eus que tem por aí. E isso é muito importante, pelo menos no meu ver, no sentido da pessoa poder justamente entender que todas as escolhas que ela vem fazendo e vai continuar fazendo, vai partir de uma avaliação própria. E aí a gente pode até falar um pouco da questão do destino, não vou entrar aqui no mérito da questão se ele existe ou não. Eu penso que o destino, na realidade, ele é uma construção, né? Uma construção onde a pessoa vai fazendo as suas escolhas. E às vezes até é muito fácil, né? As pessoas falam, quando acontece um fato, aí a pessoa fala assim, era o destino da pessoa. Mas será que você já pensou nesse exato momento o que é o seu destino? Talvez você não saiba. Não há mal nenhum nisso. Muito menos eu não sei o meu. Nem quero saber. Eu quero saber do que eu tenho que escolher, do que eu tenho aqui, né? No momento, do que eu posso fazer. Então, nesse prisma, né, que pelo menos eu entendo essa questão do destino, ou seja, uma escolha contínua que te leva a um certo caminho. E isso não quer dizer que te levando a esse certo caminho você vai ficar estagnado. Ou pelo menos não precisa ficar estagnado. Agora, se nós partimos aí de um pressuposto, de uma ideia de que realmente nós temos essa belíssima capacidade de pensar e refletir, então, na realidade, o ser humano, ele tem justamente a possibilidade de se reescrever, de reescrever a sua história. O ser humano, não sei se você sabe, é o único animal que pode pensar a ele mesmo. Ele tem essa capacidade de reflexão, pelo menos até onde eu saiba. De repente, né, pode ter outros animais não humanos, como eu gosto de me referir. Eu não gosto nem de falar animais irracionais, que eu acho isso tão feio. Eu peço desculpas até ao René Descartes, que era um filósofo, né, que essa ideia partiu até dele, do penso logo existo. Então ele considerava que os animais que não tinham essa capacidade de autorreflexão seriam animais irracionais. Mas eu não vejo por esse prisma, não. Talvez eles tenham outro tipo de inteligência que é, com certeza, diferente de nós humanos, mas que não há um demérito nisso, não. Mas vamos deixar os animais não humanos lá, tranquilos. Voltamos a nós aqui, animais humanos intranquilos. Que o ser humano, ele é intranquilo muitas vezes. Ele gosta, ou ele pelo menos deseja ter segurança. Ele quer se sentir seguro no que ele está fazendo. E essa questão da responsabilidade, ela vai trazer uma insegurança justamente pelo desconhecimento da escolha. Não digo pela escolha em si, mas o resultado que ela vai acarretar. Então, a pessoa às vezes fica meio se sentindo atada, principalmente quando entra em contato aí com as famosas contingências da vida. Ou seja, para quem não sabe o que é contingência, são as indeterminações na vida de cada um de nós. Quantas coisas acontecem na sua vida e na minha também, que eu não quero e que você também não quer. Então isso são as famosas contingências. E aí o que eu posso fazer diante delas? O que eu vou fazer? Eu não queria isso, não queria que estivesse acontecendo isso. E aí? Eu vou aceitar como se fosse um quadro em branco? É uma escolha. É uma escolha. Aceitar essa posição não deixa de ser uma escolha. Mas eu acharia muito mais interessante, mesmo que a situação seja um pouco complicada, a pessoa poder, de repente, fazer alguma coisa a respeito. Porque se ela escolhe apenas aceitar o dado como pronto, ela corre um sério risco de não conseguir ficar bem com ela mesma. Porque ela vai ficar esperando sempre que o externo dê conta da sua própria vida. E muitas vezes não vai acontecer. Então,
Baseado nesse posicionamento, nós somos responsáveis pela nossa própria responsabilidade. Uma pessoa que escolhe ser covarde, ou escolhe ser medrosa, que seja, ela não está sendo medrosa ou covarde porque ela nasceu com um coração de covarde, pulmões de covarde, fígado de covarde, veias de covarde ou sangue de covarde. Ela se estrutura como um covarde a partir da sua escolha. Ela se estrutura como medrosa a partir justamente do medo que ela está sentindo em relação a alguma coisa. E esse medo é aquela pessoa naquele momento. Quando eu sinto medo, eu reconheço que eu estou sentindo medo, esse medo sou eu. Então eu posso reconhecê-lo. Então a questão da pessoa se colocar como covarde, na realidade não é por uma questão genética, mas sim por uma questão subjetiva, de escolha. O tempo inteiro nós estamos escolhendo, como eu falei logo no início do programa. E essas escolhas muitas vezes elas são base justamente de uma questão subjetiva de cada um de nós. Dependendo da necessidade de cada um, vai ter um crivo de avaliação, vai ter uma reflexão a partir dessa situação e a pessoa vai fazer uma escolha. Por exemplo, a pessoa que ela escolhe comer, se alimentar, provavelmente porque ela está com fome. Se a pessoa escolhe de repente beber água, porque talvez ela esteja com sede, mas não necessariamente que todos vão fazer isso da mesma forma. Existiu um contexto, existiu uma situação que a pessoa está vivenciando que fez com que ela pudesse fazer essa escolha. Isso não quer dizer que a pessoa está sendo determinada a ter que beber água porque está com sede. Porque ela pode estar com sede e pode escolher não beber água. Ela pode estar com fome e mesmo estando com fome ela pode escolher não comer. Então, essa questão sempre vai passar, ou essas questões sempre vão passar pela questão da reflexão humana. É nesse ponto que eu estou querendo chegar para que você possa pensar aí. O ser humano, essa questão da responsabilidade é justamente porque passa no nosso crivo de avaliação. O tempo inteiro estamos fazendo uma avaliação. Eu não estou entrando no mérito da questão se a avaliação é correta ou não, não é isso. Eu estou falando no sentido de que nós avaliamos, nós julgamos. Ah, isso é bom, isso é legal, isso é certo, isso não é. Nós temos uma avaliação a partir do quê? Das experiências que nós já vivenciamos, das escolhas que nós fazemos. E isso tudo vai de uma certa maneira formar essa questão da responsabilidade. E quanto maior a gente vai entendendo, quanto maior o ser humano vai compreendendo essa responsabilidade, que muitas vezes é uma coisa que dá um certo temor, a pessoa ela pode sentir aí a famosa angústia. E volto a falar, angústia não é patologia, não é doença. Angústia é um sentimento, assim como o medo, assim como a raiva, que todo ser humano tem. Você tem, eu tenho, outros seres humanos por aí têm. Eu já falei que quem não sente angústia é parede, cadeira, mesa, mochila, telefone. Isso não sente angústia. O ser humano sente. Justamente por quê? Porque na realidade ele tem que fazer escolhas e ele nunca vai saber se essas escolhas vai ser a melhor. Vai ser a mais correta, vai fazer com que ele se sinta feliz, pleno, realizado. Ninguém sabe. Agora, o que nós sabemos é que temos que fazer uma escolha. Isso aí não tem como fugir. Não tem como fugir. E justamente a pessoa percebendo isso, que não tem essa possibilidade de um escape, é que muitas vezes ela vai sentir essa angústia. Caramba, eu tenho que fazer uma escolha, mas e aí, vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí a pessoa muitas vezes, por um receio de não querer fazer a escolha, ela pergunta para uma pessoa, e aí, o que você acha? Aí a pessoa vai lá e indica, vai pela esquerda. Mas aí ela olha e ainda fica na dúvida, e olha para a esquerda, olha para a direita. Caramba, será que de repente essa sugestão foi a melhor mesmo? Então, pairam tantas dúvidas que muitas vezes a pessoa acaba pegando a escolha do outro. Ou seja, não é que ela deixou de escolher não, ela escolheu a escolha do outro.
A questão aí é que ela se eximiu, ou tentou fugir, ou tentou se transformar num quadro em branco. Foi o que aconteceu. Ela virou um objeto nesse exato momento. Porque da mesma forma que ela fez a escolha, que na realidade não partiu dela, o que partiu foi a vontade de escolher. Mas a escolha foi a partir de uma sugestão. Ela se transforma num objeto, ela se transformou num quadro. E para que isso? Talvez numa tentativa de tentar burlar a angústia ou essa incerteza que nós muitas vezes convivemos. E às vezes ela é até necessária, justamente para que possamos reconhecer que nós de fato somos indivíduos, seres que têm uma existência e que precisa dar um sentido para essa existência. E esse sentido ele vai acontecendo no momento que a gente vai fazendo escolhas. Volto a falar, as escolhas não estão fechadas. Eu costumo dizer que são escolhas temporárias. Hoje você está de uma maneira, daqui a algum tempo você vai fazer uma outra escolha em virtude de algumas situações que possam te influenciar e que vão te carregar para um outro caminho, mas mesmo assim você ainda está participando. Você não está sendo levado totalmente. Você está sendo levado, entre aspas, influenciado, mas você também está participando desse processo. Você não está ali simplesmente de braço cruzado e como diz a música, né, deixa a vida me levar. O deixa a vida me levar é uma maneira de se eximir da escolha, da responsabilidade. Que eu sei que muitas vezes é duro, é pesado. Então é mais fácil recorrer ao outro ou a alguém que dê uma dica. Porque aí a pessoa fica um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, ela não vai ficar tão assustada, né? A pessoa chega lá e pergunta pro outro dá uma sugestão, é isso, que bom, puxa, é isso que eu estava precisando ouvir. Aí a pessoa vai lá, escolhe, aí de repente não dá certo, e aí? Ela não vai sofrer tanto, porque na realidade ela pegou a escolha do outro. Talvez ela sofreria muito mais se ela fosse realizar a própria escolha. Por isso que é muito complicado para algumas pessoas terem que falar a primeira pessoa do singular. Eu. Na clínica, isso é muito comum. As pessoas, às vezes, elas se deparam percebendo que, na realidade, elas naquele determinado momento, têm uma dificuldade de chegar e falar eu. Eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou na dúvida. É mais fácil ela falar assim, nós estamos com medo, todo mundo tem medo, todo mundo gosta, a gente vai ficar feliz. A questão aí é tentar descobrir o que ela está querendo dizer com todo mundo, a gente, o nós. Porque na realidade a pessoa está na minha frente e eu não estou conseguindo ver nenhum todo mundo, nem nós, nem a gente. Eu só estou conseguindo ver um eu, uma pessoa. E isso é tão importante, que a pessoa perceba que ela é um eu. Porque da mesma maneira que traz um peso de responsabilidade muito grande, faz com que ela se reconheça como um ser que escolhe, um ser que tem a sua responsabilidade de estabelecer a sua própria existência. E isso, para algumas pessoas, de fato, é um pouco complicado. Mas, não digo que seja complicado, mas um pouco confuso para algumas pessoas, talvez. Mas nada que ela não possa, a partir de uma compreensão, reverter. Agora, quero deixar bem claro aqui que nem toda compreensão, a pessoa vai fazer uma mudança. Às vezes a pessoa pode compreender certas coisas, mas escolhe não mudar. E isso pode acontecer. Então a compreensão em si ainda não é a mudança. Vamos dizer, é o primeiro passo que a pessoa está dando. Mas é necessário que essa pessoa continue dando outras passadas, que ela continue em movimento. Justamente o quê? Para a partir dessa compreensão ela tem que fazer alguma coisa. Porque se ela é responsável, ou pelo menos eu a vejo assim, então ela vai precisar escolher fazer alguma coisa com aquela informação. Porque não basta só a informação. A informação por si só ela não vai mudar a pessoa.
Ah, eu sou assim, eu sou assado, cozido e frito. Isso não muda. Se fosse assim, bastava só a pessoa ler um livro, estava resolvido, não precisava nem procurar terapia. É a coisa mais fácil, né? A pessoa vai lá, puxa, eu tô lendo um negócio aqui, puxa, é a minha cara, isso tem tudo a ver comigo. Tá, e aí? O que a pessoa vai fazer? Ela vai fechar o livro e vai conversar com outras pessoas e falar assim, poxa, eu li um livro, sabe, Daniel? Muito bom, que lá falava que eu era assim, que eu era assado, que não sei o quê. Aí o Daniel vai olhar pra minha cara, vai rir como ele tá rindo aqui agora, né? Você não tá vendo, mas eu tô falando. E aí, provavelmente ele vai virar pra mim assim, e aí? E aí eu vou falar, não, e aí que eu li isso lá no livro, ao meu respeito. Ah, e aí? Não, e aí é isso. Ou seja, eu não estou fazendo nada com a informação que eu tenho. Eu não estou interferindo na informação que eu obtive. E é essa interferência que eu estou me referindo que é a tal da responsabilidade. Porque não adianta eu saber alguma coisa ao meu respeito, naquele momento, e não fazer absolutamente nada. É um investimento jogado fora. A pessoa não está investindo na terapia. O investimento ele só acontece, não é só porque a pessoa está fazendo terapia. Né? Às vezes eu ouço as pessoas, porque eu faço terapia. Sim, mas esse fazer terapia, ele tem que fazer realmente no âmago da palavra. Né? A pessoa tem que de fato estar ali, reconhecer certas dificuldades e poder trabalhá-las. Tem que fazer, senão... Qual é a responsabilidade que ela está tendo aí? Eu não posso ser responsável por ela. Eu posso ser, se ela quiser, o terapeuta dela, ou dele, que seja. Mas eu não posso me responsabilizar pela escolha do outro. O que eu posso aí é contribuir para que a pessoa possa perceber que ela está escolhendo não querer ser responsável por ela. Isso eu posso fazer. E aí o que ela vai fazer com isso? Aí é uma escolha dela. Eu só vou estar ali participando ao lado. Só isso. Eu não posso e nem devo dizer o que ela vai fazer, porque senão eu vou estar saindo na minha posição de psicoterapeuta e me tornando um guru da pessoa, e está totalmente errado isso. Então essa responsabilidade é dela. É ela que consegue pensar a ela mesma. Ela consegue refletir ao próprio respeito. E se ela consegue refletir, ela vai escolher o quê? Ou ela enfrenta o momento, ou ela foge. Se ela enfrenta, ela tem uma grande chance aí de poder se reescrever. Por que eu estou falando isso? Porque na realidade, no momento que você entra em contato com uma situação conflituosa, problemática que seja, você não está só entrando em contato com a situação problemática. A situação problemática, aí, ao meu ver, é a coisa mais ínfima nessa situação. Você está entrando em contato com você. Porque a questão não é o problema em si, mas o que você faz com ele. Esse é o ponto da história. Isso é o mais importante. A pessoa falar vários problemas que ela tenha não vai fazer com que ela mude. O que vai fazer com que ela mude ela pode até relatar os problemas, mas ela poder se compreender no como ela lida com esses problemas. Então o enfrentamento, mesmo sendo duro, mesmo sendo complicado naquele momento, ele traz aí a possibilidade da pessoa justamente poder se recriar. Porque do momento que ela vai buscando alternativas, que ela vai buscando saídas, ela está se reescrevendo, ela está se transformando, ela está se reinventando. Ela vai deixar de fazer algo que ela já está acostumada a fazer, vai fazer de uma outra forma. Ela vai deixar de responder a mesma resposta. E se ela vai deixar de dar a mesma resposta, de responder a mesma resposta, ela está se recriando. Ela não está fazendo mais da mesma forma. E isso é extremamente rico, isso é extremamente benéfico para essa pessoa. Pelo menos no meu ver. Pelo menos no meu ver. Mas e se ela escolhe fugir? Pois é, ela não está fugindo do problema, ela está fugindo dela. Ela está fugindo dela. Não adianta a pessoa sair daqui de Teresópolis, de qualquer lugar que seja, e morar lá no Japão, lá na Austrália, na Oceania, que seja, porque as questões vão com ela. Vai a reboque. Não tem como escapar de si mesmo. Como já dizia aí o filósofo Sartre. Não tem como você escapar de você.
Quer dizer, tem. A única alternativa seria a morte. Porque algumas pessoas, infelizmente, acabam escolhendo. Onde a pessoa ela escolhe se aniquilar justamente por acreditar ou pensar ou ter uma ideia de que não é capaz de enfrentar uma situação. Aí o que ela faz? Ela comete suicídio. E algumas vezes isso acontece de fato. Infelizmente, algumas vezes isso acontece de fato. Mas assim, eu acho que para a gente poder pensar aí nesse primeiro bloco, no sentido de que o que eu estou falando aqui, que é justamente para você poder pensar, é que essa responsabilidade é algo que está na mão de cada um de nós. Não adianta muitas vezes tentar delegar para o outro, talvez numa tentativa de fugir da própria escolha. Talvez aí numa tentativa de não entrar em contato com um possível desastre. Desastre que eu digo no sentido de não deu certo, não funcionou, e se eu quebrar minha cara, tá? Vai pensando nisso aí, que daqui a pouco a gente vai dar um break agora, vai dar uma paradinha, vai ter um intervalo, e daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão da responsabilidade, ou seja, quando somos o nosso próprio caminho. E enquanto isso que vai ter esse intervalo, você vai pensando a respeito do que eu coloquei, não como verdade absoluta, mas para que você possa pensar a sua própria vida. O que você está escolhendo e se isso tem algum sentido. Tá bom? Então a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente continua aí falando da responsabilidade, tá bom? Até já. Geração 2000. A luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Olá, estou aqui para me apresentar. Bom, estou com uma nova pintura. Agora eu tenho um sistema de calefação que vai deixar meu interior ainda mais agradável. Tenho selo verde, pois faço questão de estar de bem com a natureza. Chegaram junto comigo 10 iguais a mim. E vem mais por aí. Veja bem, a minha cor vermelha é para dizer que sou apaixonado por Teresópolis. Entre e fique à vontade. Dedo de Deus, vida em movimento. Olá, amigos. Levar saúde de qualidade para quem mais precisa. É isso que o programa Mais Médicos do Governo Federal está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Já são 732 médicos, beneficiando mais de 2.500.000 pessoas que antes não tinham atendimento médico. Acesse maismedicos.gov.br e acompanhe as ações do programa em seu município. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Ministério da Saúde, Governo Federal. Material escolar, tudo pra você comprar. Material escolar, colégio público e particular. Papelaria Montreal, a qualidade é a tradição, a mais querida de geração em geração. Papelaria Montreal, eu escrevi seu nome no meu coração. Vai fazer os seus óculos? Não deixe de passar na Ótica Prazer de Ver. Temos armações a partir de R$50. Lente visão simples com antirreflexo a partir de R$55. Conheça a coleção de lentes Transitions com 100% de proteção contra os raios ultravioleta. Não entre em filas. Na Ótica Prazer de Ver você marca um exame de vista com dia e hora marcada. Aqui em nossa ótica, óculos visão simples ficam prontos em até 1 hora. Montagem computadorizada. Profissionais especializados. Pagamento facilitado no cartão ou cheque. Cobrimos qualquer orçamento. Venha fazer seus óculos na Ótica Prazer de Ver. Parque Regadas, Avenida JJ de Araújo Regadas, 210, Loja A. Telefone 2742-9992. Ótica Prazer de Ver.
Quer provar uma deliciosa comida caseira? Ligue agora 2741-2244. Entregamos uma quentinha saborosa em sua casa, no seu trabalho. É só ligar 2741-2244. Cantinho da Pati. Peça sua quentinha entre 10h30 da manhã e 3 horas da tarde. Temos bife à milanesa especial, frango com quiabo, dobradinha, rabada e muitas outras delícias, acompanhadas com feijão, arroz, farofa, macarrão e saladas. Aos sábados temos uma deliciosa feijoada completa. Almoço de 10h30 da manhã às 3 da tarde. Ligue e peça sua quentinha. 2741-2244. 2741-2244. Cantinho da Pati. Atenção! Pensando na criançada, as Lojas Paraibana preparou uma loja inteirinha de calçados, infantil, juvenil e baby. É isso mesmo! Agora em Teresópolis, Lojas Paraibana Kids. Tudo que você precisa em calçados infantis, em uma só loja. Venha correndo aproveitar. Lojas Paraibana e agora também Paraibana Kids para você. Avenida Lúcio Meira, 340, na Várzea, próximo ao Colégio Estadual. Qualidade, variedade e preço baixo você só encontra no Regina Supermercados. 3 lojas em Teresópolis para melhor servi-lo. Regina Supermercados, cada vez mais perto de você. Drogaria a original, qualidade pra você. Medicamentos gratuitamente para você nas novas drogarias Original Farmácia Popular, oferecendo para você que tem problemas com asma, diabetes, hipertensão, basta procurar Drogarias Nova Original em frente ao Colégio Estadual, na Avenida Delfim Moreira 275, em frente ao Banco Itaú, na subida para o Morro dos Pinheiros e na Avenida Lúcio Meira, no Várzea Shopping. Basta levar a receita com CPF e a identidade. Para você, Drogarias Nova Original. Telefone 2742-2727, na Várzea. Drogaria a original, qualidade pra você. As melhores marcas: Nike, Adidas, Olímpicos, ASICS, Kiss, Red Nose, All Star, Mizuno, Diadora e Everlast na Cooper. Você pode pagar no crediário em 6 vezes sem entrada e sem juros, ou no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. E se você ainda não é cliente da Cooper, traga carnês quitados de outras lojas. Você compra na mesma hora sem entrada. A Cooper fica na Travessa Portugal, em frente à loja Promotion. Cooper. Olá, amigos. Levar saúde de qualidade para quem mais precisa. É isso que o programa Mais Médicos do Governo Federal está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Já são 732 médicos, beneficiando mais de 2.500.000 pessoas que antes não tinham atendimento médico. Acesse maismedicos.gov.br e acompanhe as ações do programa em seu município. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Terepão é muito mais que uma padaria e por isso oferece a você todos os dias os melhores produtos com qualidade e preços honestos. Na lanchonete Terepão, o seu lanche do dia a dia fica muito melhor. Temos sanduíches diversos, salgadinhos saindo a toda hora, pão de queijo fresquinho, sucos naturais e funcionais e muito mais. No açougue da Terepão dá gosto comprar. Sempre limpo e bem cuidado, nosso açougue oferece cortes especiais de frango, carnes de primeira e segunda, além de carne moída na hora. No setor de fatiados, tudo para o lanche da família. Na padaria, a maior variedade de pães doces e salgados, salgadinhos de forno, tortas e novidades todos os dias. Também temos variado setor de mercearia. A Terepão funciona todos os dias, das 7 da manhã às 11 da noite, inclusive domingos e feriados. Na hora do lanche ou de comprar aquele pão sempre fresquinho, lembre-se, Terepão. Terepão, Avenida Lúcio Meira, esquina com Rua Duque de Caxias.
Tepel Pneus, o melhor atendimento para os motoristas de carros, caminhões e carretas. Os menores preços da cidade e os serviços de alinhamento, suspensão, troca de óleo, amortecedores, freios. Tepel, representante exclusiva da Goodyear e profissionais capacitados procuram sempre lhe atender melhor. Para você, Tepel Pneus, Avenida Feliciano Sodré 465-475, telefone 2742-1712, há muitos anos em Teresópolis. Rezeson, a sua loja de som automotivo. CDs, DVDs, alarmes, calhas de chuva, tapetes. Temos autoelétrica e troca de óleo. Aqui na Rezeson temos bateria Moura e LA em 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Bateria 60 amperes segunda linha em promoção. Bateria turbo 60 amperes com preço especial. Rezeson, a sua loja de som automotivo. Rua Governador Roberto Silveira 365 na Praça da Ruela. Telefone 2642-7206. Rezeson, no bairro de São Pedro. Drogaria a original, tranquilidade pra você. Medicamentos gratuitamente para você nas novas drogarias Original Farmácia Popular, oferecendo para você que tem problemas com asma, diabetes, hipertensão. Basta procurar Drogarias Nova Original em frente ao Colégio Estadual, na Avenida Delfim Moreira 275, em frente ao Banco Itaú, na subida para o Morro dos Pinheiros e na Avenida Lúcio Meira, no Várzea Shopping. Basta levar a receita com CPF e a identidade. Para você, Drogarias Nova Original, telefone 2742-2727, na Várzea. Drogaria a original, tranquilidade pra você. A Rede Economia tem o compromisso de oferecer produtos fresquinhos e de ótimas procedências, levando para sua mesa a qualidade que você merece. As compras foram boas? E como? Aqui a gente economiza. Compre barato. Procuramos reduzir ainda mais os preços. É a Rede Economia sempre preocupada com a sua família. Preço baixo de verdade é aqui. É pra economizar. Tem sempre uma loja da Rede Economia pertinho de você. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Rede Economia. Na Rádio Geração 2000. A luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Bom, estamos de volta aqui. E para quem está ligando a rádio agora em 1580 AM ou acessando nosso site www.radiogeração2000.com.br, eu sou o Marlos Córdova, psicoterapeuta, e hoje eu estou falando sobre responsabilidade, quando somos o nosso próprio caminho. Então, no final do bloco, no primeiro bloco, eu estava falando da questão do enfrentamento ou da fuga. Se a pessoa escolhe entrar em contato com uma situação conflituosa ou se ela, de fato, ela acaba tentando fugir dessa situação. Se ela enfrenta, ela na realidade ela não está enfrentando a situação, ela está enfrentando a si mesma, ou seja, a possibilidade aí de criar uma nova resposta. Se ela foge, ela está fugindo dela mesma, porque na realidade ela está abrindo mão de entrar em contato com as suas possibilidades, mesmo até que ela acredite que não tem essas possibilidades. Isso é uma outra coisa que pode ser trabalhada. A pessoa acreditar que não é capaz, ela vai acabar muitas vezes tentando fugir das situações que vai requerer aí um desafio. E aí a gente vai estar falando de um outro tema que eu já até abordei aqui, que é a questão da autoimagem. A maneira como a pessoa se vê, muitas vezes determina a maneira como ela atua. Ou seja, se a pessoa se vê incapaz, coitadinha, vítima do mundo, ela dificilmente ela vai querer entrar em contato com uma situação que vai requerer que ela seja desafiada, justamente aí pela imagem que ela tem de si. Se eu me vejo conseguir como é que eu vou conseguir
participar de situações onde eu vou ser o alvo, né, da situação, onde eu vou ter que aparecer, mas eu tenho medo de aparecer. Então, muitas vezes, essa questão da pessoa fugir talvez possa vir em virtude do receio que ela tem de si mesma. Mas vamos voltar aqui à responsabilidade. Isso também tem a ver com a responsabilidade que ela tem perante ela mesma. Porque se ela escolhe uma imagem de incapaz, ela tem que ser responsável por essa imagem que ela está criando. Ela precisa entender não a incapacidade, mas ela precisa entender o motivo que ela estabelece como sendo um ser incapaz. Esse é o ponto. O ponto nunca é o problema, o ponto é a relação, a dificuldade que a pessoa tenha em se relacionar com um problema, seja ele qual for. Então eu estava falando aqui da fuga. Pois é, e a fuga realmente é uma coisa complicada, porque a pessoa está perdendo uma grande chance de poder se reescrever, não é nem de se conhecer. Ela não nasce pronta como uma pessoa que foge, não tem lá escrito no DNA dela que ela vai ser a fulana ou fulano que vai sempre fugir das situações. Eu pelo menos não acredito nisso, eu não tenho esse tipo de pensamento. Eu acredito que sempre que o ser humano, primeiro ele precisa nascer para poder se construir. Se antes ele já estava com essa inscrição, na realidade eu não sei nem te responder se de fato isso acontece ou não, mas pelo meu viés eu prefiro entender e acreditar que são escolhas. O ser humano, antes dele nascer, ele não é nada. Ele não tem nem consciência. Mesmo que depois, quando quando ele vem ao mundo, é que aí a partir da relação que ele vai estabelecendo com as vivências que ele vai tendo, é que ele vai justamente podendo se construir, podendo se compreender, mas nunca antes. Ele não está aqui. Como é que ele vai já vir com algo pré-estabelecido? Pois é, isso é um debate longo até. Mas vamos voltar à questão da responsabilidade. Então, quando a pessoa resolve escolher fugir, ela está fugindo na realidade não de um problema, mas dela mesma. Porque na realidade ela faz parte desse problema. Não é que ela queira ou quis o problema, mas do momento que a situação acontece, ela tem uma relação com aquilo. Se ela escolhe fugir, ela está abdicando de fugir dela mesma. E no existencialismo a gente usa uma terminologia que chama-se má fé. Não tem nada a ver com questão religiosa. Má fé é quando a pessoa ela tenta se transformar num objeto. Justamente para quê? Para não ter que se responsabilizar. Então vamos tentar aí colocar um exemplo, né? Quando a pessoa ela chega e fala que eu sou assim mesmo, que minha mãe me fez assim, meu pai me fez assim, eu não tenho culpa disso não. Realmente ela não tem culpa do pai e da mãe terem passado o que foi passado, mas ela tem responsabilidade no sentido de que o que ela vai fazer com o que ela recebeu de informação. Ela pode escolher, ou ela continua, ela aceita, ou ela faz de uma outra forma. E é nesse aspecto que ela tem responsabilidade. É aquela história logo no primeiro bloco, né? A pessoa, na realidade, ela não está aceitando de bom grado as tintas que foram colocadas no quadro dela. Ela pode chegar e falar, opa, peraí, essa tinta aqui que foi lançada, eu não gosto dessa cor, eu quero outra, né? Eu quero de uma outra forma, esse desenho que foi colocado aqui no meu quadro, eu não estou gostando muito não, peraí que eu vou refazer esse desenho. E ela tem todo o direito, se ela assim escolher, de refazer esse direito, ou não, esse desenho, ou não, ela mantém. Mas ela tem que entender e perceber que ela é responsável por essa manutenção. A questão de atribuir uma culpa ao outro, ao parceiro, à parceira, ao pai e à mãe, no meu ver, é uma maneira da pessoa se eximir da responsabilidade de ter que fazer alguma coisa com a própria vida. É mais fácil dar um dado pronto do que ter que fazer alguma coisa. Quando a pessoa já estabelece algo pronto, ela não precisa fazer nada. Eu sou assim, ponto. Se eu sou assim, e acredito que sou assim, para que eu vou fazer alguma coisa? Eu não preciso, eu já estou pronto, como um objeto. Então a má fé aí, que não tem nada, volto a falar, não tem nada a ver com religião, a má fé está ligada justamente a uma mentira que a pessoa prega para ele mesmo, ou para ela mesma. Ou seja, a pessoa acredita que ela é aquilo
e que não vai poder mudar, porque já fizeram ela daquele jeito. Eu sou assim. É muito comum, talvez você já tenha ouvido colegas, amigos, parentes, marido, mulher, falar assim, eu não liga não, eu sou assim mesmo porque minha mãe e meu pai me fizeram desse jeito. Ou seja, a pessoa não está muito propensa a ter que fazer alguma coisa a respeito, ela está aceitando o dado como pronto. E aí a gente entra nessa questão dessa condenação que nós vivemos aqui na vida, que é a escolha. O ser humano, como eu falei, é o único animal que pode pensar a si mesmo, é o único animal que sabe que vai morrer, é o único animal que sabe que tem um limite e que dentro desse limite ele precisa fazer várias escolhas e que muitas delas não são fáceis, e não são mesmo. Não são mesmo. Às vezes é complicado ter que dar uma direção para a própria vida, porque justamente você vai estar transitando, ou pelo menos começando a transitar, num campo desconhecido. Por isso que algumas pessoas têm uma certa dificuldade em abrir mão daquilo que elas têm, não pela questão do que vai encontrar no novo. Porque o novo, não sei se você concorda comigo, você não conhece ainda, você não sabe. Toda situação nova, ela é um desconhecido, ela é uma abertura, ela não está pronta, você não sabe, você ainda não vivenciou. Mas o ser humano, ao meu ver, ele não tem medo desse novo, ele tem medo de perder aquilo que ele já conhece. Essa seria a grande questão. Abrir mão, deixar, abandonar aquela roupa já conhecida, sabe aquela roupa que você já está tão acostumado com ela, que cai bem, parece que ela foi moldada para o seu corpo. É um pouco complicado para algumas pessoas terem que abrir mão dessa roupa existencial, vamos dizer assim, para partir para algo ainda desconhecido. E isso também gera essa responsabilidade. Porque do momento que a pessoa faz essa escolha, que ela pode fazer, de não partir para o risco, de não partir para uma situação desconhecida e simplesmente ela ficar presa, enclausurada, como se fosse uma árvore com uma raiz presa lá na terra. Quando ela acaba escolhendo isso, ela tá fazendo uma escolha de não poder perceber que ela pode criar outras formas, porque ela acha que ela sempre pode dar a mesma resposta para as situações que porventura apareçam. É aquela pessoa que sempre responde da mesma maneira. Ela acha que é aquilo e tá bom, a vida é assim. A vida é assim para ela. Mas ela precisa compreender isso se ela quiser. Volto a falar aqui que na realidade sempre a escolha vai estar nas mãos da própria pessoa. Eu estou falando no sentido de que não é o terapeuta que vai dizer o que ela vai ter que fazer. Ela precisa compreender o motivo dela fugir das situações, ela precisa compreender melhor por que ela faz essa escolha. Porque para cada pessoa a compreensão é diferente. Não é porque se você pegar 10 pessoas que fogem de situações problemáticas na vida, você vai entender, ou as pessoas podem entender, melhor dizendo, que são vivências diferentes. Umas podem fugir por medo, outras podem fugir porque se acham incapazes, outra pode fugir porque acha que nunca vai dar conta. Isso tudo está mesclado, então não existe um padrão para o ser humano. O ser humano ele gosta de colocar padrão nas coisas, mas não existe esse padrão no ser humano. Volto a falar, o ser humano ele é único, ele responde de uma maneira particular. A gente tem vários exemplos aí na vida, né? Por que algumas pessoas, quando se deparam com problemas, elas conseguem superar e outras estacionam? Qual é a diferença aí? Será que está no problema ou será que está na atitude da pessoa? Está na atitude. Isso não quer dizer que vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não estou dizendo isso. A pessoa nasceu virado para a lua. Também não. Ela vai fazer com que isso aconteça. Como? Através da sua responsabilidade, através da sua escolha. E isso tudo que eu estou falando aqui, gente, está misturado com aquele medo, com aquela angústia, com aquele desespero que cada um de nós sente. Isso aí, volto a falar, não é doença, não é patologia e não é caso para ser levado para psiquiatra. Não é.
O ser humano sente isso. É claro que ele adoraria não sentir. Ficaria mais fácil, está tudo pronto. Mas a vida nunca está pronta. Ela está sempre numa eterna construção. É só você olhar aí a sua vida. Você que está me acompanhando agora, faz um histórico da sua vida até o momento presente. Você vai ver como é que as coisas foram acontecendo. Muitas acontecendo fora daquilo que você almejava. Outras aconteceram dentro daquilo que você esperava. Mas isso é uma dança. A vida é uma dança. A gente o tempo inteiro está sendo convidado a ter que dançar. E muitas vezes a gente tem que mudar a maneira de dançar. Só que algumas pessoas querem dançar valsa e a música é rock. Aí vai ficar complicado. E às vezes é o contrário, né? É valsa, a pessoa quer dançar rock. Quer dizer, ou é rock, a pessoa quer dançar valsa, que seja, não sei, ou bolero. E aí você tem que criar uma nova resposta. E quando você cria essa nova resposta, você recria-se a si mesmo. Esse é o grande barato. Esse é o grande elan, vamos dizer assim, da existência. O ser humano poder fazer essa modificação. E volto a falar, essa modificação, ela é uma modificação responsável. Responsável no sentido de que a pessoa vai avaliar, ela vai julgar, ela vai refletir e vai fazer a sua escolha. Isso não quer dizer que todas as escolhas que as pessoas façam é a melhor, não é isso. Eu muitas vezes faço escolhas equivocadas. Ah, mas você é psicólogo. Mas não interessa, eu não sou Deus, eu não sou outra coisa qualquer, eu sou um ser humano. Eu tenho direito de errar também. Eu erro muitas vezes, isso aí não é demérito nenhum não. Pelo contrário. Vou aprender com o erro, se assim eu escolher, né? Mas, voltando a essa questão da responsabilidade. Então, somos responsáveis sim, pelo menos eu acredito nisso, eu penso nisso, no sentido de que não são os fatos que vão nos construir, mas sim as nossas escolhas perante os fatos. Eu vou repetir, não são os fatos que vão nos construir, mas nossas escolhas diante dos fatos. Isso sim vai fazer com que a gente possa se construir. E essa construção, ela é contínua. Justamente porque os fatos, eles acontecem mesmo à nossa revelia. E você vai ter que fazer alguma coisa, né? Ou você age, ou você para. É uma escolha. Então, dentro dessa questão toda, a gente pode perceber que o nosso caminho é único. O caminho de cada ser humano é único, particular. Ah, mas então não existe relação com o outro? Claro que tem. O que não deveria existir é a dependência, que é um outro tema, que eu até já abordei aqui, dependência emocional. Isso é que não pode existir. A pessoa fazer com que seja dominado ou dominador. Isso não. Porque na realidade existe aí uma responsabilidade desse casal, cada um sabendo que é um indivíduo, claro, vivem como um casal, é óbvio, escolheram assim, mas cada um tem o seu caminho e não vai ser a pessoa que vai caminhar o caminho do outro. Ué, mas então não podem ficar juntos? Claro que podem. Isso não impede. Isso não impede. Eles podem estar juntos, mas cada um sabendo que tem o seu caminho. Que caminho é esse? Não estou falando um caminho no sentido concreto, estou falando um caminho existencial, no sentido de que eu tenho minha própria escolha, eu tenho minha maneira de ver o mundo. Isso não impede que você esteja com o outro. A não ser que isso seja uma questão. Ah, eu tenho que arrumar uma pessoa que pensa igualzinho a mim. Então você não está arrumando outra pessoa, você está arrumando um reflexo seu. Você quer uma pessoa igualzinha a você? Caramba! É aquela famosa cara metade. Conhece a cara metade? Eu não conheço. Se você conhece, me apresenta que eu quero conhecer. Eu desconheço essa cara metade. No meu ver, ao meu ver, não existe. A meu ver. Eu não estou afirmando, estou fazendo uma colocação. O que existe é que as pessoas escolhem ficar juntas. Mas, assim, chega uma e chega a outra e vira um? Não, continua sendo um e continua sendo o outro. Eles viram um do momento que eles escolhem ficar juntos. Mas mesmo assim não vai virar uma pessoa só. Não tem como, pelo menos é a maneira como eu vejo.
Então, muito cuidado aí com as pessoas que buscam a cara metade, né? A minha outra parte. Não sei se vai encontrar. Não sei. Porque há uma expectativa. O ser humano, ele cria grandes expectativas em relação ao outro, né? Aquela história assim, eu imagino que o Daniel vai fazer assim, assado, cozido e frito, não sei o que, ele vai gostar da música que eu gosto. Aí chega um belo dia que ele chega aqui e fala assim, olha, eu não gosto daquela música que você gosta. Pronto, acabou o mundo. Puxa, eu pensei que você fosse me completar. Não, não vai completar. Não vai. Justamente é nessa diferença que vai fazer com que as pessoas possam estar juntas e assim, se elas quiserem, se propor aprender um com o outro. Porque imagina, se eu gosto de azul, o outro também gosta de azul. Eu gosto de amarelo, o outro também gosta de amarelo. Pô, legal é eu gostar de amarelo e o outro gostar de vermelho. Olha que barato. Existe uma possibilidade de troca. Se o casal assim escolher. Se eles escolherem assim. E isso também que eu estou falando tem uma responsabilidade. É você saber que você é responsável e que o outro também tem que ser responsável, porque senão vai entrar aí na questão da dependência. Eu preciso do outro, eu não vou dali até a esquina se o outro não estiver perto. Isso a pessoa tem que entender que seria interessante não acontecer. Ou seja, você é responsável por você, eu sou responsável por mim. Vamos ficar juntos? Beleza, vamos. Mas não vamos fazer com que tanto um contra o outro seja usado como uma muleta. Muleta, para se apoiar. Isso não. Aí já virou irresponsabilidade. E que também, dentro do que eu estou falando, é uma escolha. Escolher porque ele é conveniente, ela pode até escolher, mas lembrando que essa pessoa tem que lembrar que ela está escolhendo isso. Porque se depois ela for questionar isso ou reclamar, ela tem que lembrar que ela fez essa escolha. Ela pode até mudar depois, mas ela fez essa escolha. Eu escolhi estar com outro porque assim não me sinto seguro. Eu corro risco, mas eu vou acompanhar outro. Seja a escolha que ele fizer. Seja a escolha que ele vai desejar. É uma escolha, mas temos o risco aí. Qual o risco? Da pessoa se anular. Quantas pessoas que eu conheço se anulam? Um monte. Eu vou fazer aquilo que o fulano ou fulano está dizendo. Eu vou seguir o que ele está falando. Eu vou acompanhar o gosto dele. E a pessoa não gosta. Ela não gosta. Mas ela não fala. Talvez por medo de perder o afeto da pessoa. Eu vou gostar da música. A música dele é horrorosa, ela pensando internamente, né? É horrível, mas eu vou ouvir o que ele ouve. A pessoa não está gostando. Mas assim, talvez é uma escolha de medo de perder a presença da pessoa. E aí eu posso contar um segredinho? Não vai perder. Se perder é porque a pessoa do outro lado é boba. Porque ela está deixando de ter a sua companhia. Pode ter certeza. Porque se uma pessoa escolhe estar com a outra, ela vai ter que, de uma certa maneira, entender e aceitar aquela pessoa como única. Se ele é único, como é que ela não vai aceitar uma outra pessoa que é única também? Vai ficar um pouco complicado, né? Senão ele vai começar a namorar com um quadro. O quadro você enfia debaixo do braço, claro, dependendo do tamanho do quadro, e você leva para onde você quiser. Bota lá a tinta que você quiser. Muitas pessoas acham que as relações são assim. Eu vou pegar o meu quadro, eu vou enfiar debaixo do braço e vou pintar a tinta que eu quiser. Ou seja, isso não é uma relação. Isso é um controle. Controle. Mas eu vivo uma relação. Não, não vive. Vive um controle. E aí também existe a responsabilidade do outro. Por que ele se permite se colocar nessa posição? Algo a ser pensado. Mas é muito bom. Bom em que sentido? Você está fazendo coisa que você não gosta? Isso é bom? Mas aí eu tô com ele, eu tô com ela, não tô sozinho. Vamos estar falando de um outro tema, solidão, que talvez eu fale até no próximo programa. As pessoas têm um medo horrendo de ficarem sozinhas. Vou falar um outro segredinho. Sempre estamos sozinhos. Não estou dizendo no sentido literal, eu estou dizendo no sentido de estarmos sozinhos com os nossos pensamentos, as nossas ideias. O que algumas pessoas têm, talvez, é uma dificuldade de ter que falar para o outro esse pensamento, essa ideia. Justamente por uma questão de, talvez, não querer magoar o outro, ou porque, talvez, falando, o outro não vai me aceitar mais. Ele vai me dar um pé na bunda, vai embora, vai me deixar, vai arrumar outro ou outra, não sei. Talvez seja por aí também, tá?
Mas assim, isso tudo que eu estou falando aqui, essa volta toda que eu dei hoje, está tudo dentro da responsabilidade. Qualquer escolha que você faça, que eu faça, existe uma responsabilidade aí. Que responsabilidade é essa? Do fato? Não necessariamente. Até porque pode ser um fato que você não queria que acontecesse. Mas você tem uma responsabilidade no momento que você vai ter que entrar em contato com esse fato. Como é que eu vou escolher reagir a essa situação? Como é que eu vou escolher ter que lidar com essa situação? Isso você é responsável. Não só por isso, por tudo na sua existência. Lembrando que o resultado dessas escolhas não estão fechados. A questão de dar certo, de dar errado, isso é um outro ponto. Pode acontecer de dar errado, sim, mas isso não quer dizer que a pessoa precisa escolher parar. Ela pode aprender com isso e fazer de uma outra forma. Ah, mas é difícil, já estou tão acostumado a fazer desse jeito, sabe? O que te impede de fazer de uma nova forma? Ah, porque eu aprendi assim desde pequenininha, né? Ou então no convívio lá com a minha esposa, com o meu marido, sempre fiz desse jeito, e isso já faz parte de mim. Não é que faz parte de você. Você escolheu que fizesse parte, é diferente. Quando a pessoa fala que isso já faz parte de mim, parece que ela nasceu como se fosse um telefone. Não é. O telefone não pensa. O telefone não escolhe. O telefone ele é. O ser humano ele escolhe, pensa e ele sempre está. É diferente. Por que ele está? Porque ele escolhe, reflete e pode escolher um novo caminho. Por isso que o ser humano sempre está, ele nunca é. É diferente. E isso que eu estou falando aqui também cai na questão da responsabilidade. Responsabilidade do quê? Da escolha que cada um tem que fazer. E essa escolha é única, particular. Tá bom? Bom, vou deixar aqui o endereço de onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, Centro Teresópolis. O telefone da clínica 2742-9624. 2742-9624. Os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho o meu blog, onde eu coloco alguns textos, ou escrevo alguns textos falando sobre o meu trabalho junto à psicologia existencial. O meu blog é marloscordovapsixistencial.blogspot.com/. Repetindo, marloscordovapsi, PSI de psicologia, psiexistencial.blogspot.com/. O meu e-mail, solran@eg.com.br. Vou repetir, solran, SOLRAM. É o meu nome de trás para frente. Fica mais fácil, né? solran@eg.com.br. E o meu celular 99635-6855. Repetindo, 99635-6855. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Pense a respeito da sua responsabilidade, porque ela é somente sua. Ninguém vai poder se responsabilizar por você. E a partir desse pensamento você estabeleça aí o seu caminho, ou os seus caminhos, que seja, não sei. Tá bom? Continue aqui com a nossa programação da Rádio Geração 2000, com o meu queridíssimo amigo Daniel, que está aqui na minha frente, já pronto para dar, né, a largada, ou continuar a corrida, que seja. E uma boa semana a todos, tá? E até a próxima terça-feira com o programa A Luz da Psicologia Existencial. Grande abraço. Tchau. Na Rádio Geração 2000, A Luz da Psicologia Existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Olá, amigos! Hoje vou falar sobre o programa Mais Médicos do Governo Federal, que oferece mais que atendimento médico. Aqui no Rio de Janeiro, além dos 732 profissionais, o Estado conta com 842 obras de construção de novas unidades de saúde e de melhorias em unidades já existentes. Acesse maismedicos.gov.br e acompanhe as ações do programa em seu município. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Ministério da Saúde, Governo Federal. Material escolar, tudo pra você comprar. Material escolar, colégio público e particular. Papelaria Montreal.
mais querida, de geração em geração. A Papelaria Montreal, eu escrevi seu nome no meu coração. Vai fazer os seus óculos? Não deixe de passar na Ótica Prazer de Ver. Temos armações a partir de R$50. Lente visão simples com antirreflexo a partir de R$55. Conheça a coleção de lentes Transitions com 100% de proteção contra os raios ultravioleta. Não entre em filas. Na Ótica Prazer de Ver você marca um exame de vista com dia e hora marcada. Aqui em nossa ótica, óculos visão simples ficam prontos em até 1 hora. Montagem computadorizada. Profissionais especializados. Pagamento facilitado no cartão ou cheque. Cobrimos qualquer orçamento. Venha fazer seus óculos na Ótica Prazer de Ver. Parque Regadas, Avenida JJ de Araújo Regadas, 210, loja A. Telefone 2742-9992. Ótica Prazer de Ver. Quer provar uma deliciosa comida caseira? Ligue agora 2741-2244.